Fala pessoal, tudo bem? Seguindo com o nosso curso da Reforma da Previdência, emenda 103 de 2019, nós vamos dar sequência, talvez até já conseguir fechar nesta aula, o regramento permanente dos regimes próprios de Previdência Social. Nós vamos dar sequência da pensão por morte, que é o parágrafo 7º do artigo 40, que mudou para os servidores federais, servidores estaduais, distritais e municipais, essa parte não modificou. Isso é tão grave, principalmente para quem tem menos anos de contribuição como eu, que ainda não tenho tantos anos de contribuição assim, que no dia da vigência da emenda, na verdade, dia seguinte eu fiz um seguro de morte em validez. Eu fiz no dia 14, fiquei 2 da tarde, fiquei 14 horas, do dia 14, fiquei 14 horas descoberto, que morrendo até 13/11 a regra era uma, morrendo a partir de 14/11 de 2019 a regra era outra. Eu vou começar com um regramento antigo. Está aqui riscado, não à toa. Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de que trata o artigo 201, acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite, caso aposentado à data do óbito, ou ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite do INSS, lá do regime geral, 5.839,45 para o ano de 2019, acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite, caso em atividade na data do óbito. Primeira informação, é pacífico que a pensão por morte é regida pela lei do dia do óbito, de modo que, para os servidores federais que morreram até 13/11 de 2019, conserva-se a aplicação da redação anterior do parágrafo 7º. Até o teto do INSS paga 100%, se ele ganhava mais do que isso na ativa ou tinha uma aposentadoria acima do teto do INSS, do que passar paga 70% com redutor de 30%. Conserva-se esta regra para o servidor federal que morreu a partir do dia até o dia 13/11 de 2019. Quem morreu a partir do dia 14, morreu na data errada. Qual é a regra? Veremos já já. Segunda informação importante. Por força do artigo 23 da emenda, no seu parágrafo 8º, essa modificação do parágrafo 7º do artigo 40 da Constituição não se aplica de imediato a servidores de estados, DF e municípios. Este é um dos casos que a emenda se limitou, em um primeiro momento, aos servidores federais, quebrando a isonomia no serviço público e, a meu ver, isso é inconstitucional. Essa isonomia é algo que está de acordo com a Constituição. Não tem porque você mudou a esfera de governo, endureceu ou flexibilizar o regramento. Trata-se do parágrafo 8º. Aplicam-se às pensões concedidas aos dependentes dos servidores dos estados, DF e municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta emenda constitucional, enquanto não promovidas as alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. Então, enquanto Estado, DF, município não alterar a normatização interna, por congruência, a meu ver, embora não esteja claro, alterando a Constituição Estadual e orgânica do município, já que na aposentadoria é assim, de modo expresso, vale a regra antiga para servidores estaduais do DF e municípios até que se mude a legislação local. Daí você vai ter que analisar se o Estado, o DF e o município alterou a legislação local ou não. Se não alterou, continua a regra, até o teto do INSS paga 100%, passou do teto do INSS, reduz-se 30%, pagando-se apenas 70%. O certo é, a mudança, neste momento, deu-se apenas para o servidor federal. E aqui, para quem morreu no Serviço Público Federal a partir de 14/11 de 2019, dia seguinte à publicação, porque até o dia da publicação o direito adquirido, conforme vimos na primeira aula, artigo 3º da emenda. Quem morreu a partir de 14/11 de 2019 deveria ter morrido antes, para fim de cálculo de renda do benefício. Vai aplicar aquilo que a gente vai ver agora, e é o meu caso, e que por isso eu fiz um seguro de vida, e abarcou também invalidez, no dia 14, às 14 horas. Fiquei 14 horas descoberto apenas. A representante da FUNPRESP, que foi a melhor contratação que eu achei, veio aqui em casa, na hora do almoço, e aí nós fizemos aqui no computador, ela já saiu daqui, eu já podia morrer, porque eu já estava
com o seguro de vida em validez da FUNPRESP. Vamos à atual regra. Parágrafo 7º do artigo 40 da Constituição. Observado o disposto no artigo 201, parágrafo 2º da Constituição, que diz que nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao mínimo, quando se tratar da única fonte de renda formal oferida pelo dependente. Opa, como é que é o negócio aqui? É isso mesmo. A pensão por morte do servidor federal pode ser menor que um salário mínimo, desde que o dependente tenha uma fonte formal de renda, como um salário, como uma aposentadoria. Isso aqui ia passá-la no regime geral que veremos. O Senado tirou, mas para o servidor pode passar. Para o segurado do regime geral não pode passar. É por isso que eu falo hoje que as regras do servidor público de previdência são piores. Em vários pontos a gente está vendo aqui que são piores do que as regras do regime geral de previdência social. O fator de descrime aqui é esdrúxulo, é tosco. Quer dizer que se meu dependente tem uma renda informal de 5 mil, a pensão não pode ser menor que o salário mínimo. Já o meu dependente tem um salário mínimo, uma renda formal, carteira assinada, aí a pensão pode ser menor que um salário mínimo. O critério da renda formal é injusto, é esdrúxulo. Tem gente que tem renda informal muito maior, com a renda muito mais alta de que tem renda formal. Então, resumindo, a pensão por morte do servidor federal pode ser menor que um salário mínimo. Se na hora de calcular der menos, e o cálculo a gente vê já já, não vai precisar aproximar um salário mínimo, desde que o seu dependente tenha algum tipo de renda formal. O benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do ente federativo. Vejam, abriu-se autonomia para que as esferas de governo regulamentem renda da sua pensão por morte. Aqui nós temos um ponto controvertido. Na parte da aposentadoria, na idade que nós vimos, fala Constituição do Estado e Lei Orgânica do Município. Já aqui não se chega a exigir alteração na Constituição do Estado ou Lei Orgânica do Município. Me parece que, por uma segurança, é melhor alterar a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município. Mas, na literalidade, tomando esse dispositivo isolado, bastaria uma lei ordinária estadual ou municipal para regulamentar a renda da pensão por morte de servidores estaduais e municipais. Enquanto não sair a lei, conforme vimos, vale o regramento anterior do parágrafo 7º, paga 100% até o teto do INSS, e o que excede do teto do INSS paga 70% com redutor de 30%. Daí que vocês, espalhados em todo o Brasil, vão ter que analisar a legislação do município e do estado para ver se teve modificação ou não. A qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores do parágrafo 4º, que são os policiais, os agentes penitenciários e agentes socioeducativos, decorrente de agressão sofrida no exercício em razão da função. Vejam, meu irmão é delegado de Polícia Civil aqui na Bahia. Eu tenho um respeito, tenho vários amigos policiais. Só que essa regra não era só para agente penitenciário, policial e agente socioeducativo. Por exemplo, se um perito médico da Previdência, um segurado vai lá, esfaqueia e mata um perito médico, ele morreu por razão do trabalho, porque a pensão dele vai ser menor do que a de um policial que morreu também no trabalho. Então não é tirar do policial, do agente penitenciário, socioeducativo, isso era para servir a todo mundo. Então isso é uma quebra lastimável de isonomia, um verdadeiro absurdo que eu não concordo em nada. Não tem por que prestigiar só as carreiras de atividades policiais, os agentes socioeducativos e penitenciários. Se alguém morreu numa agressão do trabalho, toda a pensão de servidor federal deveria ser diferenciada. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque a minha carreira não é uma carreira de risco. Dificilmente eu vou morrer com agressão do meu trabalho. Mas eu não achei justo restringir. Tá? Outra crítica que eu faço aqui. Então, a lei de cada esfera de governo vai ter que ter uma regra melhor de pensão por morte de policial, de agente socioeducativo e agente penitenciário. O que vai ser melhor, caberá a cada esfera de governo definir. Ok? Vocês entenderam? Vocês estão sentindo a complexidade da Emenda Constitucional 103 de 2019? Uma colcha de retalhos? Pois é. Mas vamos lá. Para estaduais, distritais e municipais, vale a regra antiga até sair legislação local. Mas para o servidor federal, já tem nova legislação. Temos duas regras de transição ao regramento permanente.
A primeira delas é para as atividades dos policiais e dos agentes socioeducativos e penitenciários. Aqui, vamos conectar com o artigo 10 da emenda 103 de 2019. Regras de transição ao regramento permanente para a pensão por morte de policiais federais, agentes penitenciários e agentes socioeducativos federais. Até que entre em vigor lei federal que discipline os benefícios do regime próprio de previdência social dos servidores da União, aplica-se o disposto nesse artigo. A pensão por morte devida aos dependentes do policial civil de que trata o órgão do inciso 4 do caput do artigo 21 da Constituição, do policial dos órgãos a que se refere o inciso 4 do caput do artigo 51, inciso 13 do caput do 52, inciso 1 a 4 do artigo 144 da Constituição, e dos ocupantes dos cargos de agente federal penitenciário ou socioeducativo, decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função, será vitalícia para o cônjuge ou companheiro, equivalente à remuneração do cargo. Veja quem está beneficiado aqui agora, pegando essas remissões e trazendo para cá. Estamos falando da pensão por morte do agente penitenciário federal, do agente socioeducativo federal, do policial do DF, porque a polícia do DF é organizada pela União, é por isso, dos policiais federais, rodoviários federais e ferroviários federais. Além disso, dos policiais da Câmara e do Senado, que não poderiam ficar de fora com a norma feita no Congresso Nacional. Se esses agentes da área de segurança pública forem mortos em combate ou pelo menos alguma agressão por descobrirem que eles são policiais, a pensão é com integralidade. Se o cara ganha 20 mil reais de salário, a pensão por morte vai ser de 20 mil reais. Nesse caso aqui, ficou melhor do que a regra anterior, porque a regra anterior era até o teto do INSS paga 100% e passou do teto do INSS só paga 70%. Então, para essas carreiras, a morte em decorrência da agressão do cargo, a pensão ficou melhor do que o regramento anterior. Não tenho nada contra essas carreiras, o meu irmão é delegado de Polícia Civil, embora aqui não pegue a Polícia Civil do Estado. Mas assim, essa agressão em função do cargo tinha que ser para todos os servidores federais. Não podia restringir aqui a carreira A, carreira B, carreira C. E detalhe, além disso, a pensão é vitalícia. Mesmo que a esposa dele tenha 20 anos de idade, ela vai receber pensão vitalícia. Aquelas regras da Lei 8.112, que são idênticas à Lei 8.213, que foram introduzidas pela Lei 13.135, neste caso são afastadas. Tempus regit actu. Então, para esses agentes de segurança pública, é melhor morrer depois da emenda, ao contrário dos outros. Isso aqui se aplica para as mortes a partir de 14/11/2019. Então, aquele regramento que tem que ter 2 anos de casamento, união estável e pelo menos 18 contribuições para que a pensão dure mais de 4 meses, e depois, tendo os 2 requisitos, vai durar 3, 6, 10, 15, 20 anos, e só vai ser vitalícia se o cônjuge, companheiro ou companheira tiver pelo menos 44 anos no dia do óbito, resta afastado. Agentes dessas forças, se morrerem por agressão do cargo, a pensão é no valor do salário e a pensão é vitalícia, mesmo que a esposa tenha 20 anos de idade. Ok? Então aqui não foi restrição não, aqui foi ampliação de direito previdenciário. Só acho que deveria ou ampliar para todo mundo ou não ampliava para ninguém. É o meu posicionamento, e tem um policial na família, inclusive falo isso com bastante isenção. Tenho vários amigos policiais e sou favorável, inclusive, às regras diferenciadas de aposentadoria de policiais. Mas nesse caso aqui, agressão do cargo, outras carreiras também sofrem, e eu acho que tinha que ser, neste caso, igual a todo mundo. Agora vamos para a pensão por morte dos pobres mortais, os servidores federais que não pertencem às carreiras citadas agora. Aí nós vamos para o artigo 23 da emenda, é o meu caso. Óbitos a partir de 14/11/2019. A pensão por morte concedida a dependente desfigurado do regime geral ou do servidor federal, vejam, do regime geral.
vão se acostumando. Na segunda etapa do curso eu vou trazer o mesmo artigo, mas para o regime geral. É um artigo compartilhado. Técnica horrível. Mesmo artigo para regime geral e regime próprio federal, a emenda é péssima nesse ponto. Será equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor, que ele teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 pontos percentuais por dependente até o máximo de 100%. Vejam, como é que funciona? A cota familiar de 50% é fixa. O mínimo é 60%, porque tem que ter pelo menos um dependente, senão a pensão por morte ela não é concedida. Então ela vai de 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. 60% se for um dependente, 70% se forem 2 dependentes, 80% se forem 3 dependentes, 90% se forem 4 dependentes e 100% se forem 5 dependentes. A redução de coeficiente tinha que ocorrer. Não tem pensão de 100% no mundo todo. Isso eu sou favorável. O que eu achei errado, porque foi abusivo na minha opinião, foi a redução da base de cálculo. Porque esses coeficientes 60%, 70%, 80%, 90% e 100%, para o servidor ativo, e vão guardando aí que regime geral é a mesma coisa, incide sobre a aposentadoria por incapacidade que teria direito. Eu vou calcular o servidor federal ativo ou segurado do regime geral, já vão segurando, é a mesma coisa. Você calcula a aposentadoria por incapacidade para depois jogar em cima 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. E vou pegar o meu caso. Eu estou na AGU desde 2003, então eu tenho menos de 20 anos de tempo de contribuição. Qual é o valor da minha aposentadoria por incapacidade? Vimos na aula passada. No regime próprio federal, para quem tem até 20 anos de tempo de contribuição, a aposentadoria por incapacidade permanente, exceto se decorrer do acidente de trabalho, que é 100%, é uma exceção. Mas vamos supor que a minha morte não foi por acidente de trabalho. A minha aposentadoria por incapacidade hoje, como eu tenho até 20 anos de contribuição, é 60% da média de todas as minhas remunerações desde o plano real. Eu sou casado e tenho 3 filhos menores de 21. 7, 4 e recém-nascido meu menino. Então, nesse caso, deixo pensão por morte, 4 dependentes, 90%. Só que é 90% vezes o valor da minha aposentadoria por incapacidade permanente, que seria de 60%. 90 vezes 60%, no meu caso, 9 vezes 6 dá 54%. Só que não é 54%, meu amigo, minha amiga, do salário que eu tenho hoje, não. É 54% da média. Da minha média desde o plano real. E as carreiras têm aumento, elas vão ganhando mais. 54% da minha média vai dar aproximadamente, eu fiz a conta, 42% do meu salário atual. Então, morrendo hoje, eu deixo uma pensão por morte para uma mulher e para 3 filhos de 42% do meu subsídio atual. Por isso que eu fiz um seguro de vida e também aproveitei para fazer de invalidez. Por esse motivo que eu parei para fazer as contas. Quem ama, pensa na família pós-morte, tem que ter tudo pronto. Hoje, se eu morrer, está tudo resolvido e tudo mais. Vai ter todo mundo sustento para o resto da vida, tem seguro, tem tudo. E quem ama faz assim. Lógico que a gente faz isso para não usar, pelo menos não usar tão cedo, usar velhinho. Mas se acontecer, os meus estão calçados. Então, minha opinião técnica, não tinha como manter coeficiente de 100%. Aliás, no serviço público já não era. O mesmo se aplica ao regime geral. Concordo com os 60, 70, 80, 90 e 100. Mas a base de cálculo não poderia ter sido reduzida. Você não poderia jogar numa base de cálculo que na aposentadoria por incapacidade se chega a 60%. Então, eu acho que a redução da base de cálculo foi excessiva, foi abusiva. A redução dos coeficientes eu achei válida porque assim no mundo todo, se for investigar fora, morreu alguém, tem que reduzir alguma coisa porque é uma boca a menos. Vocês entenderam? E vocês vão entendendo porque no regime geral é exatamente a mesma coisa, porque trata-se de um compartilhamento de regras. Outra mudança é que a cota
não reverte. Por exemplo, morrendo, deixa esposa e 3 filhos, 90%. O primeiro filho faz 21, não é inválido deficiente. A cota de 10% dele revertia para os demais, acaba. Ela é extinta. É o parágrafo 1º. As cotas por dependente cessarão com a perda da qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes. Preservado o valor de 100% da pensão, quando o número de dependentes remanescente for igual ou superior a 5. Então os filhos vão chegando aí na idade, fica a mulher sozinha. E hoje eu nem deixaria a pensão por morte vitalícia, porque a minha esposa ela tem 37 anos, ela não tem 44 anos de idade. Então acaba a reversão de cotas, tanto no regime próprio federal, quanto no regime geral. O regime geral a gente vai ver em breve. Esta é a regra geral da fórmula de cálculo. Ao menos aliviaram para dependentes inválidos e com deficiência. Quando o dependente do servidor federal ou do segurado do regime geral, conforme veremos, é inválido ou tem deficiência mental ou intelectual, a fórmula de cálculo é mais favorável. É uma situação excepcional, pelo menos aqui se tem uma dose de justiça. Parágrafo 2º. Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, a exemplo de um filho, a exemplo de uma esposa ou marido, o valor da pensão de que trata o caput será equivalente a 100% da aposentadoria recebida pelo segurado, ou do servidor, ou daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade na data do óbito até o limite do regime geral. Então, por exemplo, eu morro, deixo uma pensão só para um filho inválido. 50 mais 10, que é um dependente, 60%. Mas o filho é inválido, não vai ser 60%. Ele vai receber 100%. 100% de quê? Da aposentadoria por incapacidade que eu tinha direito se estivesse vivo, ou da minha aposentadoria se eu estiver inativo. Então, teve um dependente que é inválido, esse coeficiente aqui, ó, 90, 80, 70, 60, não se aplica, vai direto para 60%. Ok? E isso até o teto do INSS, que para esse ano de 2019 é 5.839,45. Já do que passar do teto do INSS, uma cota familiar de 50%, acrescida de cotas de 10 pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% para o valor que supera o limite do regime geral. E aí o que passar do teto do INSS aplica a tabela anterior. 60% para um dependente, 70% para 2, 80% para 3, 90% para 4 e 100% para 5. Aí nada muda. Então a primeira faixa, teve dependente inválido com deficiência, a primeira faixa até o teto do INSS aplica 100%. Ou da aposentadoria que o segurado recebia, se morreu aposentado, ou da aposentadoria por incapacidade permanente que ele teria direito no dia que ele morreu. Ok? A meu ver, se ele morre por acidente de trabalho, a gente vai pegar a aposentadoria por incapacidade permanente de 100%, embora a regra não seja clara, eu estou aguardando a interpretação do Poder Executivo e Judiciário futuramente sobre isso. Da parte que passa do teto do INSS, se a remuneração, a aposentadoria era acima disso, aplica a tabela normalmente 60, 70, 80, 90 e 100. Mas calma, se o deficiente ficar bom, se o inválido por acaso recuperar e vai ter perícia periódica, aí recalcula e volta para o valor normal a pensão por morte. É o parágrafo 3º. Quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será recalculado na forma do caput do parágrafo 1º. Esse parágrafo 4º não muda nada no RPPS federal nem no RGPS, porque já é assim. O tempo de duração da pensão e das cotas individuais por dependente, até a perda da qualidade de segurado, o rol de dependentes, isso aqui muda, a qualificação e as condições necessárias para enquadramento serão aqueles estabelecidos na Lei 8213. Ou seja, a unificação de rol de dependentes, o regime próprio federal tem que seguir o regime geral. Mas isso já está unificado desde as modificações que foram feitas em 2015 pela Lei 3135. O mesmo na pensão por morte temporária e vitalícia, desde a Lei 3135.
Há regras que exigem, se não tiver 2 anos de casamento ou união estável, 18 contribuições, só paga 4 meses. Se tiver ambos requisitos, paga durante 3, 6, 10, 15, 20 anos, ou se o cônjuge, companheiro ou companheira tiver mais de 44 anos de idade do óbito, e paga vitalícia. Isso já era aplicado assim, isso nada muda em termos práticos, que já era assim no regime próprio do servidor federal, bem como no regime geral de previdência social. Uma regra bem bacana é o parágrafo 5º. Admite-se agora a inscrição prévia de dependente inválido deficiente. Eu até costumo dizer, tem um amigo que tem um filho deficiente e fala: Fred, agora eu posso morrer em paz, eu posso inscrever meu filho antes para saber se a Previdência vai enquadrá-lo, embora esse enquadramento possa ser revisto se a situação fática mudar. Mas eu achei isso muito favorável, tanto no regime geral quanto no regime próprio federal. Tem um filho deficiente ou inválido, você quer ter aquela segurança, lógico que não é plena segurança, mas segurança de que previamente você já fez uma perícia nele no órgão de previdência e já foi inscrito. Essa regra aqui é muito boa. É o parágrafo 5º. Para o dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, a condição de deficiente pode ser reconhecida previamente ao óbito do segurado, por meio de avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multidisciplinar e interdisciplinar, observada a revisão periódica, porque também pode ser que ele recupere na frente, revisão periódica sempre vai ter. Essa é uma regra bem bacana. O parágrafo 6º é um dos pontos que vai dar polêmica para mais de metro. Hoje, o STJ, em tese repetitiva, já de 2, 3 anos para cá, revertendo jurisprudência anterior, e desde que provada a dependência econômica, aplica o artigo 33, parágrafo 3º do ECA, enquadrando o menor sob guarda na condição de equiparado a filho, tanto em regime próprio federal, quanto em regime geral e até mesmo em regime próprio de estados e municípios. O INSS não enquadra, a União no regime próprio federal não enquadra. O que acontece? O parágrafo 6º veio fechar para tirar isso. Equiparam-se a filho para fins de recebimento da pensão por morte exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovem independência econômica. A ideia foi tirar o menor sob guarda e afastar a jurisprudência do STJ. A dúvida é, o Supremo ou o STJ vão declarar esse dispositivo inconstitucional? Isso aqui, pelo tempus regit acto, conforme falei, óbitos a partir de 19/11/2019. Até 3 de 2019 conserva-se a jurisprudência. Minha dúvida é, essa jurisprudência vai ser reafirmada ou essa jurisprudência será revista? Isso a gente vai acompanhar aí ao longo de 2020, 2021. Gente, a matéria, direito previdenciário é um carro rodando a 120 por hora. Mas 2019 e 2020 também, esse carro está a 200 por hora. E a gente tem que correr atrás dele, senão se o carro escapar, a gente mais nunca vai alcançá-lo. As mudanças virão. Já eu falo sobre isso. E finalmente o parágrafo 7º. As regras sobre pensão previstas nesse artigo na legislação vigente, na data de vigor dessa emenda constitucional, podem ser alteradas por lei, para o regime geral e para o regime próprio federal. Ou seja, uma lei ordinária pode modificar esse regramento, ele não é definitivo. Aliás, nada na vida é definitivo. Mas basta uma lei ordinária federal para modificá-lo, quer no regime geral, quer no regime próprio dos servidores federais. Veja, nessa semana passou no Senado a PEC paralela, recebi muitas dúvidas. A PEC paralela não passou pela Câmara, então ela vai tramitar ainda na Câmara dos Deputados. Acredito que meados de 2020 ela deva ser aprovada. Mas se a Câmara alterar, volta para o Senado. Então temos aí bastante tempo para a gente não se preocupar com PEC paralela, que vai mexer alguns pontos da emenda 103. Mas são situações bastante pontuais. A gente tem que se preocupar com hoje, daqui a 6, 9 meses, o que mudar a gente vai acompanhar. 2020 também vai ter lei complementar de aposentadoria especial por periculosidade, vai ter um novo decreto 3.048, a matéria não para e a gente vai sempre correndo atrás para que a gente sempre fique atualizado, ok? Bom, essa aula da pensão por morte, até por questões pessoais, consumiu toda a minha energia positiva, por isso eu vou finalizá-la. Não tenho ânimo para continuar mais nesta aula, depois dessas situações da pensão por morte. Um forte abraço e até o próximo encontro.